O 11º Seminário de Negócios Internacionais, que foi realizado na última sexta-feira, dia 22, em Balneário Camboriú, contou com 6 palestrantes renomados e alguns conhecidos mundialmente. Aconteceram também 4 workshops e um painel de internacionalização, que expôs a experiência de 3 empresas catarinenses que estão inseridas no mercado internacional. O circuito de palestras do 11º Seminário de Negócios Internacionais iniciou com Velber Barral, que ministrou a sua apresentação com o tema Perspectivas para o Comércio Exterior Brasileiro. Para Barral, não só o Brasil, como todos os países da América Latina, tiveram uma recuperação da crise econômica melhor do que a Europa e Estados Unidos. Depois da crise de 2008, a Europa teve que enfrentar a crise também na Grécia. Há uma questão do sistema financeiro que ainda não retomou os níveis de empréstimos pré-crise, no caso da Europa. E no caso dos Estados Unidos, há ainda um nível de desemprego muito alto, que faz com que eles terão um crescimento esse ano, mas não chegarão ao nível de 2008. Ao lado disso, você tem outras distorções da economia internacional que precisam ser tratadas, como é a questão cambial. Há uma incerteza cambial muito grande hoje no mundo. Segundo o secretário de Comércio Exterior, o Brasil aumentou suas exportações para a Argentina e o México em 60%. Como a Europa e os Estados Unidos ainda não se recuperaram, os países latino-americanos ocupam a maior fatia das exportações. Porém, há alguns desafios a serem enfrentados. O comércio internacional da América Latina como um todo e do Brasil em particular tem como desafio a competitividade. Nós temos que aumentar a competitividade. No caso da América Latina, há, por exemplo, uma demanda muito grande de logística. O comércio da América Latina, segundo o BID, poderia crescer 10% intra-América Latina se nós tivéssemos uma logística mais integrada. No caso do Brasil e de outros países, nós temos uma tarefa muito grande de redução de burocracia, que é custo de transação, e, no caso do Brasil em particular, de reforma do sistema tributário. Outros temas, além do mercado internacional, também foram tratados durante o seminário. O diretor da Microsoft Brasil trouxe algumas ideias de como as empresas podem se tornar mais competitivas. Confira a reportagem. A segunda palestra, realizada no 11º Seminário de Negócios Internacionais, trouxe o tema da inovação nos negócios. Paulo Iudicibus, diretor de Novas Tecnologias e Inovação da Microsoft Brasil, destacou a importância de estimular as pessoas ao empreendedorismo e à inovação dentro das organizações. Acho que inovar, a gente tem que falar de basicamente 3 coisas. Inovar por uma empresa, né? No contexto de uma empresa, inovar o que é? É implantar a cultura do empreendedorismo, ou seja, as pessoas serem incentivadas a tomarem riscos controlados, a fazerem gestão dos seus projetos, a terem ideias. Então, empreendedorismo é importante. E isso deve vir de cima do presidente. 2, inovar é um processo colaborativo, é um processo inclusivo. Então, a gente tem que, nas nossas empresas, ter a representação da sociedade. A gente tem que ter mulheres, homens, jovens, idosos, várias etnias, raça, cor, credo, e todo mundo tem que ser incentivado a colaborar, ter ideias dentro da empresa. E colaborar é muito importante, então as empresas têm que ter processos de colaboração para que a gente permita troca de ideias, para que a gente possa conduzir projetos mais ricos. E terceiro, governança, né? Então, o negócio do dia a dia tem que continuar. A gente tem que continuar gerando receita, lucro, etc., executando. Então, infelizmente, a gente não pode ficar 100% do tempo bolando coisa nova, senão a empresa vai para o buraco, né? Então, a gente tem que fazer governança. A governança faz o quê? Faz a gestão entre curto e longo prazo. Quanto que eu invisto em inovação no longo prazo, o quanto eu invisto em execução de curto prazo. E governança significa sistemas, controles, gestão de projetos, para não deixar com que os projetos de inovação criem buracos grandes na operação de curto prazo. O palestrante deu ênfase de que as empresas que não inovam vão ter problemas futuramente. E também salientou que inovar não é apenas aplicar tecnologia ou sofisticação nos produtos, mas sim reinventar e transformar os processos gerenciais nas organizações. Então, eu posso lançar formas novas de vender, canais novos de venda, etc., que me deem um diferencial competitivo difícil de ser imitado, sem ter nenhum produto alucinante, simplesmente inovar em processo. Isso é importante.
Paulo Iudicibus é responsável por forçar o empreendedorismo nos brasileiros, através de projetos de inovação para serem utilizados pela Microsoft. Os projetos mais arrojados e que têm a maior possibilidade de darem certo são financiados pela empresa. O brasileiro ele é criativo, então o brasileiro é bom de ideias, mas ele não é bom de executar. Então o empreendedor é um cara que é bom de ideias, mas tem capacidade de execução. Então a gente tem parte da questão de empreendedor, a gente é criativo, mas a gente precisa aprender a executar melhor, a tornar as nossas ideias realidade, né? Mas o brasileiro tem um outro elemento que é tão ou mais importante que o do empreendedorismo, que é a colaboração. O brasileiro é um animal social, né? Então a gente tem diversos indicadores aqui, por exemplo, o Messenger, o nosso sistema de comunicação via mensagens, é o mais usado do mundo no Brasil, 47 milhões de usuários no Brasil. E tudo que a gente lança aqui de colaboração, etc., pega mais rápido que qualquer outro país. Então, e o brasileiro aceita a diversidade de uma maneira mais fácil do que muitas culturas. Então a gente é um país que colabora e tem diversidade e tem criatividade. A gente precisa melhorar na capacidade de execução. Todos os 6 palestrantes que participaram do CENE destacaram o potencial do mercado brasileiro e explicaram por que o Brasil está destinado ao amplo crescimento. Com o tema Economia Brasileira Sem Retoques, uma reflexão franca sobre o Brasil, Fernando Honorato, economista sênior do Banco Bradesco, deu um panorama da economia atual e encerrou sua palestra com ótimas expectativas, entusiasmando o público presente. Honorato afirmou que o Brasil está fadado a crescer pelos próximos 4 anos, influenciado pelo mercado global, e também alertou sobre os desafios do próximo presidente em assegurar este panorama positivo. Um assunto que surpreendeu muitos participantes do CENE foi a palestra sobre embalagens. O professor Fábio, especialista no assunto, deu muitas dicas para os empresários melhorarem seus negócios, simplesmente com a mudança no design das embalagens. Confira. Design de embalagem e estratégia internacional. Este foi o tema da palestra do professor Fábio Mestriner, que fez uma linha do tempo das primeiras embalagens até as mais modernas. O palestrante mostrou diversos exemplos de empresas que alteraram apenas a embalagem do seu produto e, com isso, tiveram um aumento significativo da produção que mudou o rumo dos negócios. O design da embalagem, ele é um componente fundamental do produto, né? Da embalagem, o consumidor não separa a embalagem do conteúdo. Então, o consumidor, ele considera que a embalagem e o conteúdo constituem uma única entidade indivisível. Então, se a embalagem não for competitiva, se ela for inferior aos concorrentes dela disponíveis no ponto de venda, o resultado não vai ser bom. Quando uma empresa, mesmo que seja uma empresa pequena, tem uma boa embalagem, aquilo tem impacto no desempenho do negócio. E se a embalagem é muito boa, ela muda a vida de uma empresa. Segundo Mestriner, o Brasil tem padrão de design de embalagem similar ao internacional. No entanto, as limitações de renda do consumidor brasileiro impedem o mercado de ter um padrão melhor neste setor. Durante a palestra, o professor também apresentou de que maneira as embalagens podem contribuir na exportação brasileira. O Brasil hoje, conforme nós vimos aqui nesse seminário, é um grande exportador de commodities. Quase 70% do que o Brasil exporta são produtos commodities sem valor agregado, produtos muito básicos, etc. A embalagem, ela ajuda a agregar valor e melhorar a competitividade dos produtos brasileiros, tanto aqui como lá fora. Então essa é a grande contribuição da embalagem para as empresas brasileiras. Para Fábio, a embalagem é fundamental para a empresa participar no mercado competitivo, já que o design é o próprio vendedor do produto. E, segundo o professor, a tendência para os próximos anos é a redução no tamanho das embalagens. Existem alguns vetores hoje que são entendidos como tendências firmes, quer dizer, são aquelas tendências que estão apontando realmente para o futuro e vão continuar, tá? Então, a primeira delas é a redução no tamanho das embalagens. Vão ser produzidas cada vez embalagens menores e mais adequadas ao consumo, seja ao consumo single, seja de famílias menores, seja de embalagens que precisam ser levadas juntos com o consumidor.
O CENE também trouxe o embaixador do Brasil, Rubens Barbosa, que além de ocupar a presidência da Fiesp, é responsável por diversas funções importantes no setor do comércio internacional. Em sua palestra, Barbosa tratou sobre o tema O Mundo que Surge da Crise. Na apresentação foram expostas algumas mudanças significativas que ocorreram nos países depois da crise mundial. Uma das principais mudanças é a gradual transferência do eixo político, econômico do mundo, do Atlântico Norte, né, para o Pacífico, com a China e os países asiáticos epicentro desse movimento. Depois houve também uma grande transformação no poder relativo dos países, né? Hoje os países emergentes estão se tornando a principal força da economia internacional. A partir de 2015, você vai ter mais de 50% do produto bruto do mundo, a riqueza do mundo, na mão dos países em desenvolvimento. Isso tem implicações não só comerciais, mas também implicações de governança global, pela necessidade de transformação da ONU, né, da paz, da segurança, da transformação da Organização Mundial de Comércio, para se ajustar a essa situação. Para o embaixador, a organização dos países está mais complexa do que em qualquer outro momento, já que não existe um país dominante para promover o equilíbrio global. Na opinião de Rubens Barbosa, este equilíbrio deve ser estabelecido por novas organizações mundiais. O papel dessas organizações só vai ser, sobretudo das Nações Unidas, só vai ser reforçado na medida em que o diretório, né, o Conselho de Segurança, que é responsável pelas medidas para assegurar a paz e a segurança internacional, na medida em que esse diretório seja ampliado, porque hoje ele já está desatualizado, ele representava o que saiu depois da Grande Guerra, em 45. Hoje, com esse mundo, 60 anos depois, o mundo é outro. E o que está emergindo aí requer uma nova governança global. O escritor e negociador William Ury, conhecido internacionalmente por seus livros como Supere o Não, O Poder do Não Positivo e Negociando com Pessoas Difíceis, que já foi traduzido para mais de 30 idiomas e vendeu mais de 7 milhões de exemplares, veio ao Brasil exclusivamente para participar do CENE. A palestra mais esperada lotou o centro de eventos. A apresentação do americano William Ury abordou a temática Estratégias de Negociações, o Não Positivo. O escritor é conhecido mundialmente por diversos livros de sua autoria e também por sua habilidade de negociação. Conflitos são geradas justamente porque o mundo negocia internacionalmente. Então, tem conflitos de dumping, tem conflitos de relação comercial, tem conflitos nos tratados internacionais, e isso tudo vem em decorrência dessa relação internacional entre negociadores. William Ury enfatizou que no momento da negociação é necessário sempre se colocar no lugar da pessoa com quem se está negociando e sempre pensar qual o verdadeiro objetivo que deve ser alcançado na negociação. Ury afirma que a partir do momento que as pessoas pensarem mais nas outras, as situações conflituosas podem ser resolvidas com maior facilidade. A palavra-chave para a solução de conflitos ainda é a cooperação. Então, é pela cooperação entre partes, países, estados, é que as pessoas podem, num grande contexto internacional, chegarem a soluções, por exemplo, que evitem perdas de trabalho, evitem a desindustrialização, evitem a economia não estar crescendo como deveria. Em relação aos outros países, Ury afirma que os brasileiros se destacam nas negociações e estão em vantagem em relação a outras culturas, como a alemã e a norte-americana.
O Brasil tem uma característica, inclusive, que está sendo percebida pelo mundo, de que nós temos uma determinada flexibilidade nas negociações. Em outras palavras, temos isto como um ponto positivo, não é? E porque temos essa tendência a negociar, talvez possamos estar muito mais próximos àquela palavra de cooperação. Então, quanto mais flexível, cooperador você for, o Brasil, nesse aspecto, tem um ponto a mais de algumas outras culturas que, eventualmente, não são tão simples. No próximo bloco, você vai conferir uma reportagem especial sobre a entrega do Berço 2, do Porto de Itajaí. E vai conhecer ainda as empresas catarinenses que participaram do painel de internacionalização no Sênia.